Pessoal, presidente da Câmara, Fábio Ribeiro. Presidente Fábio, enquanto ele prepara aqui o material, expectativa de hoje de manhã. Ontem foi uma sessão tenebrosa, cansativa, aterrorizante, e hoje é um dia que começa e já terminou, começa de novo. Como funciona agora o regimento? Bom, sobre a sessão de ontem, eu acho que foi cansativa sim, mas tenebrosa não. Porque, na verdade, não é, a questão da obstrução dentro da sessão, ela está prevista no regimento. Então a gente tem que ser maduro. Foi uma posição política, porque todos sabem que a interpretação da Procuradoria Legislativa no município, eles sabem disso. Está correta? Não é? Porque em nenhum lugar do mundo, o denunciante vota. Só vota no relatório final, não no relatório inicial. Ou aqui na Câmara é a nossa resolução. Vou te dar um exemplo. Quando uma pessoa é assassinada, a mãe dele pode ser membro do júri? Não pode. Não é isso? O Ministério Público participa da decisão judicial, ele como fiscal da lei. Então, a interpretação da Procuradoria Legislativa, ao meu ver, está correta, mas postura, é legítimo, né, também a postura de obstrução dentro da sessão. É muito diferente, né, das faltas que eles tiveram lá no início, né, que eles faltaram, foram vereadores faltosos, diferente. Foi colocado pelo presidente ali no segundo biênio. Se houver mais de um denunciante, ou como foi o caso do vereador Jairinho lá, e que todos ofereceram a denúncia, nesse caso quem votaria, caso o denunciante seja impedido de votar? Não, olha só, isso nunca aconteceu. Então ele está com uma hipótese, né, que eles mesmos, né, se eles tivessem a maioria simples e mais um, eles deixariam isso mais um para ser, né, o condutor do processo. Então, é aquilo que eu falei ontem, eu infelizmente repito e lamento, as meias-verdades. As meias-verdades, não é, são piores que mentiras. São ilações muito perigosas que podem levar você, Anderson, não é, vocês todos aí da imprensa e você que está nos ouvindo, nos assistindo, a erro. Então, hoje a gente tem que se ater àquilo fato concreto. O fato concreto é que nós temos 13 denunciantes, 2 denunciados. Então, havendo quórum, é maioria simples, ou seja, os 9, já que um vai estar também presidindo, o presidente não tem voto. Então essa é a interpretação correta do regimento. Isso é uma questão pacífica em toda casa legislativa, não é? Foi dito aqui, eu vou falar em esclarecimento pessoal, que o vereador Juninho, no processo dele, ele não participou na mesa, não computamos o voto dele, como também não computamos que os próprios vereadores aqui falaram o placar de 3-1, né, no caso do processo 45. O Dandinho, que foi um dos autores, também não foi computado. Então, eu chamo a atenção para essas meias-verdades. Né? A população tem que saber a verdade. E a verdade, não é que a gente está aqui demonstrando, no meu modo de entender, como cidadão, a nossa incapacidade de superar os nossos problemas, porque o cidadão precisa muito mais que isso. O cidadão precisa de saúde, o cidadão precisa de educação, o cidadão precisa debater, aí sim, como nós aprovamos aqui em audiência pública, o transporte de campos que está realmente caótico, e a gente tem que ter um esforço em conjunto, tem que ter união para que a gente possa estar resolvendo isso. Então, quer dizer, isso que está sendo feito aqui, no meu modo de entender, apesar de entender que é um movimento político, é um movimento contra o cidadão de Campos. Presidente, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Foi encerrada a sessão, mas vai ser dado continuidade à votação. Então a pergunta o senhor acredita que a votação seja concluída ainda hoje? E se o senhor acredita que se manterá no cargo até o segundo biênio? Se mantendo no cargo, como o senhor vai proceder em relação à nova votação? O senhor vai dar continuidade à votação da mesa diretora e aceitar aquela votação polêmica na Câmara, ou pretende entrar com algum outro recurso? Anderson, um dia após o outro. Primeiro, eu não sei qual vai ser a conduta do diretor desses trabalhos, que é o vereador Leon. Então eu não sei se ele vai dar continuidade ou não. Quanto à questão, não é, da eleição da mesa, existe um mandato de segurança. Esse mandato de segurança está na justiça. Não é ele hoje. Mas já teve um parecer favorável à oposição, né? Não, você está equivocado. O que foi da oposição foi um outro processo, foi sobre a questão da disponibilidade e defesa.
não é na questão da declaração de perda de mandato. Você está muito equivocado. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Na questão da eleição da mesa, teve 2 decisões contrárias à pretensão dos 13. Né? Nós temos uma negativa de liminar pelo doutor Leonardo Cajueiro aqui na primeira instância e também lá pelo desembargador. Então, quer dizer, o processo de mandado de segurança, ele segue. E a gente, né, como bom cidadão, a gente vai respeitar a justiça. Vamos esperar a justiça determinar. Não é? No meu modo de entender, a gente respeitou todos os regimentos, todos os artigos do regimento interno nessa questão. Estou falando da eleição. Existia 2 processos e a gente respeitou o princípio do devido processo legal. Então, nós estamos seguindo em frente. Você vê que duas decisões, tanto o Leonardo quanto do desembargador, já até anteciparam, não é, da questão do mandado de segurança, falando que não, que a questão está legal, está legítima e é interna corpus. Então, quer dizer, interna corpus, nesse caso, né, decidido pela mesa, porque é uma questão administrativa. Então, a gente está muito tranquilo, não é? E a gente, agora eu estou focado, sinceramente, para resolver a questão do transporte do cidadão. Ele que me paga. Aqui, essa questão de mesa, precisa me desculpar que eu estou alterando, mas porque eu estou emocionado. Essa questão de mesa é problema particular meu e de Marquinhos. Nem meu também não, que eu não sei se eu vou ser presidente, se candidato a presidente não, é mais de Marquinhos, que quer fazer de Campos a mesma coisa que fizeram em Cambuci, a mesma coisa que fizeram com o Mocaibe. Então, isso, até eu ser presidente, até Deus deixar, porque é a vontade de Deus, Deus é o grande controlador da minha vida, eu vou estar aqui firme defendendo a minha cidade. Você está confiante então que a votação terminando hoje só permanece no cargo? Não, eu não estou confiante, rapaz. A gente tem que seguir o trâmite. Por exemplo, sabe que eu estou sendo acusado pela essa representação? De seguir a lei. Nas palavras minhas, não. Nas palavras do doutor Leonardo. O Marquinhos, passa lá mais uma vez, usando meia verdade. Ele já acusou aí de 42 milhões de não, mas calma aí, mas antes disso, ele falou, o Fábio Ribeiro falou que o plenário é soberano. Não fui eu não. Quem falou foi o Leonardo Cajueiro, desembargador. Então, ele tá falando de mentiroso juiz. Entendeu? Então isso eu vou esclarecer para ele ter cuidado. Porque eu sou paciente, mas a justiça pode pesar a mão. E a questão dos 42 milhões está na justiça, né? Eu estou me defendendo, graças a Deus, ao contrário dele, eu não sou vereador substituto, né? Eu tive o meu registro deferido, não foi o caso, com todo o respeito do senhor Marco Bacelar, que teve indeferido por prestação de conta, vem falar de prestação de conta. Como que o cara vai fazer prestação de conta? Então, quer dizer... A duplicidade que o senhor teve, que o senhor estava recebendo pela UENF enquanto já estava aqui na Câmara de Vereador, isso aí depõe contra o senhor em relação a esse possível afastamento que eles estão pleiteando? Não, uma coisa não tem nada a ver com outra. O que a gente está aqui analisando é a questão, estou explicando bem, com calma, a representação não fala isso, a representação só fala de abuso de poder e usurpação da competência do plenário. A questão da UENF, é uma questão legal. Não é isso? Você pega a Constituição Federal, e se tiver compatibilidade de horário, você pode acumular. Marcão fazia isso. Vereador Marcão Gomes fazia isso, acumulava. Todos fazem isso, se tiver possibilidade de horário. Então, é uma coisa realmente que falam, mas falam que o que eu falei assim, meia verdade, não esclarece. Soltam as coisas, as ilações, solta as ilações para a comunidade de uma forma, me desculpa, maldosa. Vereador Jonathan Viana aqui. Então, há uma pergunta para te fazer. É notório, ficou notório em todas as sessões que o vereador Marquinhos Bacelar sempre vem com ataques contra a sua pessoa, acusações, ilações. Essas questões, o senhor pretende entrar com uma ação judicial, já está em trâmite, já entrou, ou faz parte do processo e isso é política? Não, fazer parte do processo não faz, não. Nós, vereadores, nós temos que manter a urbanidade. Mas, ao contrário deles, que quando eles acharam que no dia 16 de fevereiro eu tive abuso de poder e foram à delegacia fora da casa, nós vamos tratar dentro da casa. Nós vamos tratar isso dentro da casa, como eu já fiz. Quando eu fui ofendido
o vereador Maico já tem uma representação, nós vamos entrar com a devida representação dentro da casa para que seja resolvido dentro da casa. Agora, fazer parte não faz. Agora, como eu disse ontem, eu por opção, não é? Eu preferi ficar silente, sabe por quê? Para defender a casa, porque o povo está cheio disso aqui. Está cheio disso aqui, dessas posições, né? Está cheio disso. E eu não estou aqui para disputar o poder. Eu estou aqui para exercer a minha obrigação. Fábio, em relação ao parecer, há um desentendimento entre a oposição e a base em relação ao que seguir para votar, né? Por isso que essa confusão, essa última confusão. Quem suscitou a dúvida em relação ao rito de votação? Se a oposição poderia, ou se os denunciantes poderiam ou não votar? Isso foi suscitado pela mesa, pela comissão? Quem chamou isso para a discussão do Legislativo? E como vai resolver essa questão? Deve judicializar de novo? Arnaldo, olha só, como vocês sabem, por força do artigo 34 do Regimento Interno, no momento da instalação da representação, no que se diz respeito a esse processo, eu não estou afastado das direções de trabalho. Então, todos os encaminhamentos foram feitos pela comissão processante, certo? E, posteriormente, né, pelo dirigente ou diretor dos trabalhos, que é o primeiro secretário da casa, Leon. Né? Isso por quê? Porque tanto eu como o Juninho, nós fomos acusados, e Michael Cruz, que é vice-presidente, ele é acusador. Então, aquilo que eu estava falando aqui, em todo lugar do mundo, né? Nem o acusador, nem o acusado participam dessa primeira votação, que isso aqui é a primeira votação. Esse é o relatório. O relatório, ele foi pela improcedência. Então nós temos duas possibilidades. Se ele for aprovado, o processo é arquivado. Se ele for rejeitado, é isso, vai para a Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça elabora a resolução de instituição e vota o plenário. Aí sim, são 2/3 dos votos que todo mundo vota. O senhor falou que as ofensas não fazem parte do jogo político, né? Que não deveria chegar ao campo de extrapolar aquilo que é da competência da casa. Mas a gente tem visto acontecendo de ambos os lados. Por exemplo, o Juninho Virgílio chegou a ameaçar o vereador Michael Cruz, chegaram a ameaçar, inclusive, as vias de fato, né? E vice-versa, a gente vê também situações da oposição desferindo ataque direto a vocês aí da situação. Como que fica a questão da ética na Câmara aí? Aquele assunto sobre o Juninho Virgílio e o Michael Cruz, isso chegou a ser colocado na comissão de ética? Olha só, eu tenho que responder por mim, o vereador Fábio Ribeiro. Né? O Juninho Virgílio responde por ele, o vereador Mike responde por ele. Se o vereador se achar ofendido, ele procure, não é, a comissão de ética ou não é, a corregedoria, que eu tenho certeza que as providências vão tomar. Não é? Nós já temos acho que uns 5 processos já abertos e estão tramitando. Não é? Os vereadores, membros das comissões, estão analisando, e a única coisa que eu, como presidente, aí sim, e como diretor, tenho que zelar pela urbanidade. Não é? Fica feio para um vereador vir aqui e xingar. Não é? É feio, é feio, é feio. Não é? Eu peço até desculpa a você, cidadão, por isso. Porque quem paga o nosso salário é vocês. São vocês, desculpa.